Salve, salve, meu amigo santista, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com você sobre tática. Sim, tática. 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, 4-1-3-2, 4-2-3-1. Afinal, o que é isso? Por que a gente reclama tanto de variação tática? Por que não tem... Eu fiz ano passado, lembra? Eu fiz com o Carille como treinador. E eu vou fazer agora com o Pedro Caixinha. Não estou dizendo que o Pedro Caixinha é igual ao Carille, estou dizendo que o Pedro Caixinha tem um sistema de jogo e eu quero mostrar aqui com os mesmos jogadores. E neste vídeo, apenas jogadores que até esse dia... Eu tô gravando agora na madrugada do dia 11, tá? É 2 da manhã que tô gravando esse vídeo. Então, até este momento, jogadores que são do Santos foram contratados, né? Ou jogadores contratados, ou jogadores que já estavam no clube. Não tem possibilidade. Tipo, Thiago Maia não tá aqui, tá? Então, assim, então imagine que em algumas funções você pode substituir por outros atletas, tá? Vou colocar alguns nomes só para elucidar o momento, o posicionamento e vou explicando caso a caso, tá certo? Então é isso. Só quero mostrar que o Santos pode jogar com o elenco que ele tem hoje com algumas variações. E variações táticas você pode encaixar até no mesmo jogo com os mesmos jogadores, desde que você treine essas variações, tá? O Caixinha até falou em algumas coletivas que os jogadores ficariam confusos se mudarem. É um discurso parecido com o do Carille nesse ponto, né? É uma maneira diferente de falar, ah, eu só jogo assim, vou jogar assim, tá bom. E não é isso, tá? O Caixinha já mostrou alguma variação nesse ano, em algumas partidas, principalmente no jogo contra o São Paulo, quando ele bota o Gabriel Bontempo do lado direito e o Bontempo fecha muito pro meio para construir, aí tem, até o Rodolfo fala, né, mas e se é só da característica do Bontempo fechar pro meio e não necessariamente do pedido do treinador? Eu prefiro acreditar que o treinador tenha pedido também, tá bom? Mas eu quero mostrar pra vocês essas variações. Convido você a ser membro aqui do canal, tá? O nosso sócio King, você pode pertencer ao nosso grupo de membros. É R$ 7,99 por mês, tá bom? Você entra no nosso grupo do Telegram, você tem um vídeo exclusivo por semana, sendo membro, uma live exclusiva a cada 15 dias, sendo membro, e um encontro, né, a cada 6 meses que a gente planeja fazer, ou aqui no ABC, ou aqui em São Paulo, né, num lugar perto pra gente, até poder mobilizar e marcar algum lugar, ou em Santos, né, na Vila Belmiro, nos arredores da Vila Belmiro, em algum jogo, da gente se encontrar e fazer. O grupo já tem 100 membros, né? O grupo do Telegram, que assim que você assina o programa aí de Clube dos Canais, né? Sendo membro aqui do canal, na comunidade do canal já tem o link para você entrar no grupo do Telegram, tá? Mas ao todo são 128 membros, se eu não me engano. Então muito obrigado, tá? O link tá aí na descrição ou apontando aí, clicando no botão Seja Membro, tá bom? Agradeço quem puder fazer. Bom, vamos lá. Eu vou abrir outra tela aqui, então não tem edição, a edição é no pelo, eu comigo. Eu coloquei algumas variações táticas aqui. E para quem quiser saber, o site é esse, ó, Lineup Builder, tá certo? .co.uk, se eu não me engano, é o site, tá? Só escrever Lineup Builder aí no seu Google se quiser fazer, é a sua, tá? Você pode montar lá. É o que eu achei mais legal pelas imagens, eu botei o número das camisas. Essa aqui, eu botei o Rollraiser já como titular aqui, porque ele vem para ser essa função, tá? Essa aqui basicamente é a variação que o Caixinha tem usado. O que ele pega muito aqui é que em vez do Rincon tá na direita, ele está ficando mais à esquerda e o Pituca mais à direita. E isso é ruim pro próprio Pituca porque, né, fica ao contrário do que ele geralmente faz, porque o Neymar tem que ficar à esquerda. Só que você pode fazer um triângulo, né, com o Rincon numa ponta, o Pituca na outra ponta e o Neymar mais à frente aqui no centro desse triângulo. Então você pode fazer essa variação também, né, para o Neymar ter mais espaço. É que o Neymar vai muito para o lado esquerdo, então deixa o Neymar mais solto para ele ir para a direita ou para a esquerda e você deixa o Pituca mais à esquerda. Você não está sacrificando o Neymar, você está dando mais liberdade para ele. Essa é o que o Santos joga hoje, tá? Só trocando o Pituca pelo Rincon, o Pituca mais à direita do que o Rincon, eu acho que não precisa. Eu acho que o Rincon tem que ficar mais à direita, com o Pituca mais à esquerda, e aí, podendo os dois avançar. Eu acho que o Pituca mais preso talvez ajude, ou no sistema que usava-se antes, com o Cuca, por exemplo, né? Lógico que com um padrão tático e de saída de bola diferente, sim, mas com os dois eventualmente avançando, né? No Santos do Cuca, o Alisson era o 5, o Pituca era um 8 também, mas o Pituca saía muito de trás para construir, ele não ficava pisando como um meia, como
tem teimado, teimou muito o Carille na temporada passada e o Caixinha tem teimado também. Não que o Pituca não suba, né? O Rodolfo fez um vídeo bem bom sobre o Pituca, que é o último, é o anterior a esse que você pode assistir também. E você vai entender mais ou menos a linha de pensamento que a gente tem. Mas é o Pituca como um 5, não quer dizer que ele não vá subir, quer dizer que ele vai vir de trás e não vai ter a obrigação de construir, de armar o jogo, de fazer virada de jogo, como um meia tem que fazer, porque não é o cacuete dele, tá? A gente fala muito desse 5, mas um cara que obviamente pode subir ao ataque, assim como o Rincon sobe, entendeu? O Rincon no jogo contra o Botafogo, por exemplo, subiu, deu um balaço na trave, a bola acabou batendo na trave. Então isso aqui, ó, aqui é um 4-2-3-1, tá? E eu botei o Sherman aqui, mas pode ser o Léo Godoy ou o jogador da posição aí que você prefira, tá? Eu só tô colocando aqui pra ilustrar. Tanto que tá o David Washington aqui como 9, não o Tiquinho. Mas pode ser o Tiquinho também, ou o Luca Meireles. Isso aqui é só pra colocar posição por posição, tá? Aí eu dei uma mexidinha aqui que você pode ver na tela, que o Rollraiser tá um pouco mais pra trás do que o Guilherme, por exemplo, né? É um 4-2-3-1, mas é um 4-3-3 também, tá? Quando você pega os dois caras da ponta, eles podem fechar e serem os pontas, indo até a linha de fundo e tal. Nesse sistema aqui, eu não consigo mostrar com o mouse, mas você vai entender quando eu explicar aqui. Por exemplo, do lado direito você tem o Rollraiser, que é um meia canhoto, tá? Ele joga do lado direito, mas ele é canhoto. Então, a tendência é que o Rollraiser pega a bola e afunile pro meio. Ele vai fechando pro meio ali, né, pra criar. Mais ou menos o que o Bom Tempo estava fazendo. O Bom Tempo é destro, mas o Rollraiser é canhoto. Então a característica do Rollraiser é pegar a bola e ir pro meio, para partir pro ataque, né? Ele é o meia invertido. O Sherman, ele vai ser o cara que vai ir até a linha de fundo, ou o Léo Godoy. Então ele vai abrir, né? Ele vai passar como um ponta, para quando o time estiver na fase ofensiva, ele poder atacar a linha, tá? Então o Rollraiser fecha pro meio, o Sherman passa do lado direito, né? E fica aquele 5, aquela linha de 5 na frente, tá bom? Então é mais ou menos isso. O Guilherme faz isso do lado esquerdo, ele vai até a linha de fundo. O Escobar já não vai tanto, ele já fica um pouco mais na intermediária, tá? É só um pêndulo que acontece na variação tática aqui do time do Santos, tá bom? Então é só um modelo. Esse aqui é o atual, tá? Aqui eu vou trazer outras variações. A primeira aqui é a 4-1-3-2, que eu particularmente gosto muito, tá? Eu acho que para esse modelo tático a gente precisa de um camisa 8 muito construtor, né? Que é um segundo volante, mas que ele tem capacidade de ser meia, de ser um articulador também. E esse modelo de jogo, para quem gosta de assistir e gosta de ver tática, vai pegar muito o Flamengo de 2019, por exemplo, ou a seleção do Tetra do Brasil, tá? No Flamengo de 2019... Até para explicar pelo menos o meio de campo aqui, o Pituca seria a função do William Arão, tá bom? Aqui eu já estou colocando o Pituca um pouquinho mais pro lado esquerdo, por causa do pé bom dele, e o Tassiano um pouquinho mais pro lado direito, tá bom? Mas no Flamengo era invertido, o Arão um pouquinho mais para direita e o Gerson um pouquinho mais para esquerda. Mas basicamente é um à frente do outro, tá bom? Só para ilustrar aqui o campinho. Então você tem o Pituca sendo o William Arão, ou na seleção de 94, o Pituca sendo o Mauro Silva, tá? À frente o Tassiano fazendo a função que o Gerson fazia naquele Flamengo. A função do Gerson hoje é um pouco mais ofensiva, mas a função que o Gerson fazia naquele Flamengo, né? Como um cara que marcava também, mas saía muito para construção, tá bom? Então é um cara rompedor, né? É um cara que vai quebrar a linha, que é o que o Tassiano, o que eu acho que o Tassiano tem que fazer na função, porque o Tassiano tem até um bom poder de marcação, né? Ele jogando como um 8. Eu não acho que ele é o principal para essa função, mas para os jogadores que estão no elenco hoje, eu acho que o Tassiano é um desses caras, o Rian é outro desses caras, e o Rollraiser pode ser um desses caras também, como ele jogou no Benfica, como um camisa 8, tá bom? Ele pode ser, mas eu já acho que o poder de marcação do Rollraiser é bem mais baixo do que o do Tassiano e do Rian, por exemplo, que inclusive acabou se machucando, né? Vai ficar um tempinho fora. Então, é isso, tá? E lá no Flamengo de 2019, o Rollraiser aqui estando na função que o Everton Ribeiro fazia e o Neymar na função do Arrascaeta, só para ilustrar. Na seleção de 94, o Neymar aqui faria o que o Zinho fez, o Tassiano o que o Dunga fez e o Rollraiser o que o Mazinho fez, tá? Meia direita. Então esse é o 4-1-3-2, que é um tipo de formação que me agrada bastante, tá bom? Porque você tem até outras possibilidades, tá? Eu não vou falar muito da linha defensiva, porque é a linha de 4 que a gente tá acostumado. Eu vou falar muito do meio de campo e do ataque. Porque aqui, ó, você olha pro campinho, você vê que tá o Tiquinho aqui, mas pode ser o David Washington, até marquei embaixo aqui, né? O Neymar do lado esquerdo como meia, mas você também pode eventualmente tirar o Guilherme, avançar o Neymar como um segundo atacante, rejuvenescer o ataque com o David Washington, tendo Neymar e David Washington aqui
na variação ofensiva para ter um pouco mais de velocidade, de mobilidade, até para o David ter um pouquinho, como ele é mais jovem, ele vai poder voltar para auxiliar mais o campo de defesa, para o Neymar não ter nenhuma obrigação defensiva, tá? Porque a gente tem que priorizar o nosso grande jogador. E aqui no lugar da função do Neymar, você pode colocar o Soteldo como esse meia do lado esquerdo, né? Você não precisa necessariamente que o meia vá até a linha de fundo para fazer cruzamento. O Soteldo faria nesse sistema de jogo aqui mais ou menos o que ele tem feito com o Pedro Caixinha, né? Sendo aquele meia, né, que não vai até a ponta, ele fica ali na intermediária. Mas é um sistema de jogo que não é tão utilizado atualmente, tá? Tanto que nem o Jorge Jesus usa no Al Hilal. Ele não usou no Al Hilal, ele joga num 4-3-3 lá, num 4-2-4 muitas vezes, tá bom? Com o Marcos Leonardo sendo o 10, né, o segundo, o ponta de lança, o quarto atacante, tá bom? Mas no Flamengo de 19 ele usou muito esse sistema de jogo e encaixou muito bem. A seleção do Tetra tinha isso também. Aqui, por exemplo, né, quando você olhar a seleção do Tetra, Bebeto e Romário. O ataque aqui seria Guilherme Tiquinho ou Neymar e David Washington, tá? E pode ser outros nomes, tá? Aqui do lado esquerdo, com o Neymar aqui, que tá aqui como meia esquerda, você pode ter ou o Soteldo ou o Barreal, que é dessa função mesmo. Essa é a função do Barreal, esse meia do lado esquerdo, tá bom? Do lado direito você tem aqui o Rollraiser, que pode ser esse meia, tá? Ou ele mais centralizado, diminuindo o poder de marcação um pouquinho, ou o Gabriel Bontempo, ou o Gabriel Veron, que eu já acho que é mais ponta do que meia, tá? Então eu só tô dando opções para os jogadores aqui. Esse modelo de jogo me agrada bastante. Eu acho muito legal porque você tem muita força ofensiva, né? Você tem um bom poder de controle de jogo, porque você tem vários jogadores com um bom passe, né? Neymar, Tassiano, Rollraiser, o Pituca, né? Não necessariamente um passe que quebre a linha, mas um passe lateral, né? Em diagonal para abrir o campo também. Você tem esses caras e tem um poder de fogo interessante, porque você tem dois atacantes que podem se movimentar, não necessariamente com um pivô, que é o caso do Tiquinho, que tem essa função de pivô, mas você pode ter o David e o Luca Meireles, por exemplo, né, se complementando como uma dupla de ataque. Eu gosto muito desse modelo de jogo, tá? Eu sou suspeito para falar, eu tô trazendo aqui só para você ver no campo como que seria distribuído isso. Por que que o Tassiano tá aqui no meu time titular, por exemplo? Porque, como o poder de marcação dele é um pouquinho melhor que o dos outros, ele consegue, porque ele começou a carreira como um 8, tá? O Tassiano era um segundo volante, e aí ele foi avançando. Mais ou menos o que o Diego Souza fez na carreira dele, virou atacante depois e tal. Mas começou a carreira como um segundo volante. E o Tassiano, eu não acho que ele é um cara que carrega a bola, mas ele é um cara que quebra muito a linha, ele rompendo a linha, porque ele vai ser um cara que vai aparecer como elemento surpresa. Eu acho que na construção ele pode ter até alguma dificuldade, mas na desconstrução, que é na marcação, ele vai poder auxiliar um pouquinho mais do que botar o Rollraiser como esse cara, esse meia central, esse segundo homem de meio de campo, tá? Mas você pode pensar numa contratação aqui, usando esse sistema de jogo, numa contratação que possa, né, fazer essa característica com mais precisão. Eu não consigo lembrar o nome de cabeça agora, mas o Gerson é o cara ideal, não que o Santos tenha aqui atrás do Gerson, né? Embora tenha lá uma negociação do Gerson lá com o Flamengo, tá um disse que me disse ali, mas é um jogador para essa função. Um Verratti, por exemplo, né, que poderia ser esse cara. Até o Arthur, que acabou indo pro Girona, também poderia ser esse cara, tá? Acabei lembrando de outros jogadores, né? O Nardoni, não, Nardoni seria um pouco mais para 5, mas o Almendra, por exemplo, poderia ser esse cara, né? Esse 8 que constrói muito, tem um poder de marcação bom, né? O Almendra do Racing. Então, são jogadores nesse estilo de jogo. O Hércules, por exemplo, que tá no Fluminense agora, que era do Fortaleza também, é esse cara. O Ederson, que era do Fortaleza, foi pra Atalanta, jogou na seleção, é esse cara. O Bruno Guimarães pode fazer essa função, embora na seleção brasileira ele seja mais um 5. No Newcastle ele é esse cara aqui, né, esse camisa 8, né, esse segundo volante. O Joelinton também, que no Newcastle joga um pouquinho mais à frente, mas também é um cara que pode fazer essa função. Então tô trazendo nomes de jogadores que podem fazer essa função que eu tô tentando explicar aqui. Não sei se ficou muito claro, você deixa aí qualquer dúvida aí, se eu puder auxiliar, eu falo. Aqui eu vou para a terceira variação tática, que é o 3-5-2, que é uma variação que o Rodolfo gostou muito, eu mandei para ele, né, o desenho. Os jogadores quase não mudam, tá? Aqui do lado esquerdo, por exemplo, tem a linha de 3 zagueiros, com o Gil sendo o ponto baixo da defesa, né, sendo o líbero, não necessariamente líbero, porque o líbero é um jogador que constrói também, ele sai para jogar como um armador, tá? Que é uma função que quase não tem mais. Aqui a gente fala zagueiro da sobra. O Gil é o cara que vai subir menos ao ataque, né? Só vai subir em bola parada, mas ele vai ficar muito mais preso à defesa, né? Dos zagueiros ele é o que ficaria na linha mais baixa.
Então você teria dois zagueiros que sairiam mais pro jogo, o Luan Pérez do lado esquerdo principalmente e o Zé Ivaldo do lado direito, com o Gil na sobra deles. Então o Gil não seria o cara de sair muito pro jogo. Um jogo que o Santos jogou com 3 zagueiros foi aquele Flamengo e Santos no Maracanã, que o Santos ganhou de 1 a 0, gol do Marcos Leonardo, que o Gabigol perde um gol. Aquele jogo, pra quem se lembra, o Luiz Felipe fez uma partida como zagueiro de sobra, ele fez uma partidaça. Acho que foi a maior partida do Luiz Felipe com a camisa do Santos. Naquele jogo o Santos jogou com 3 zagueiros, que o Carille escalou. E o Luiz Felipe pôs o zagueiro da sobra, que é o que eu tô fazendo o Gil aqui. Aí você vai ter um meio de campo. Como você tem 3 zagueiros, você não precisa de muitos volantes. Então eu pode usar o mesmo pêndulo aqui, né? Com o Pituca sendo camisa 5, ou o Rincon, ou o Schmidt, tá bom? Só para ilustrar. O Tassiano fazendo a mesma função, joga um pouquinho mais pro lado esquerdo, né? E o Rollraiser sendo um meia dessa vez, né? Sendo um meia do lado direito, um meia direita, tá? Ele vai ficar mais centralizado, não vai ser o cara da ponta, ele vai ficar um pouco mais pro meio. Eu trouxe ele aqui pro Rollraiser pra meia direita, mesmo sendo canhoto, porque é da característica dele, sendo esse meia canhoto que joga do lado direito, tá bom? E do lado direito como ala, o Sherman. Ele vai ter obrigações defensivas como qualquer jogador, mas ele vai ter muito mais poder de fogo para subir ao ataque. Do lado esquerdo, eu coloquei o Guilherme aqui de titular. Por quê? Pode ser o Vinícius Lira ou o Escobar, tá? Mas por que o Guilherme? Porque o Guilherme, no que ele faz no campo, ele é um cara que volta muito até a linha de fundo, inclusive, né? O desempenho, a entrega tática do Guilherme é muito alta. Então eu tô colocando aquele como ala, mas ele é um cara que vai subir muito ao ataque, mas ele vai ter obrigações defensivas de sim recuar. Mas você pode usar, obviamente, um lateral, alguém da função para ser esse ala. Então pode ser o Vinícius Lira, que tem um poder de ataque um pouco melhor do que o Escobar, ou o próprio Escobar, né, quando for privilegiar a defesa. Então no 3-5-2 ele pode virar um 5-3-2 na fase defensiva também, quando você volta com os alas até a função de lateral, entendeu? Então na hora de subir eles vão até o ataque, basicamente é um 5-3-2, 3-5-2, isso aqui varia muito, tá bom? E aí no dupla de ataque você tem o Neymar e o David Washington também com aquela coisa, né? Como você não vai ter um pivô, você vai ter 2 atacantes mais de movimentação. O Neymar sem obrigações defensivas, porque afinal é o cara que tem que sobrar, e o David Washington podendo auxiliar por causa da juventude. Mas você pode ser o Tiquinho, pode ser o Luca Meireles, tá? Só mostrando alternativas aqui. Ou o Soteldo do lado esquerdo, ou o Lira, ou o Soteldo como segundo atacante, mas nesse aqui eu já não acho que o Neymar tenha que ter essa função no meio de campo. Então esse sistema aqui seria só pro Neymar, entendeu? Óbvio que todo o sistema do Santos tem que privilegiar o Neymar, mas esse aqui, você tirando o Neymar aqui do time, não tem onde encaixar ele no meio de campo, porque você vai deixar o meio de campo ele com muita obrigação defensiva. Então você bota um atacante pra ficar voltando só pro Neymar ter liberdade no meio de campo, eu acho meio complicado. Então você pode ter o Neymar como um segundo atacante, né? Que é a função que eu posso explicar pra você, talvez ter na cabeça, que o Bebeto fazia, que o Rivaldo já fez na seleção brasileira ao lado do Ronaldo, tá bom? Em 2002... O Totti, o Del Piero, são jogadores, o Roberto Baggio, são jogadores que sempre se caracterizaram por serem segundos atacantes, né? Até o Henry já foi muito mais segundo atacante do que 9 na grande fase dele na França, né? Ele jogou muito como um 9, mas como uma dupla de ataque funcionava muito no Arsenal, ele e o Bergkamp, os dois saíam da área, sabiam sair muito da área, então não tinha um 9 fixo, mas os dois faziam tanto a função de pivô, né, de centroavante, como a de segundo atacante. Mas o Henry na França jogou muito como um segundo atacante, né? Que ele teve muitas vezes o Guivarch, o Digarry, que eram fraquíssimos, né, como centroavante, ou o Trezeguet, que era um camisa 9 propriamente, né? Então podia ter esse tipo de situação também, né? E o Ibrahimovic, no começo da carreira dele, era um segundo atacante. Depois ele vai evoluindo para ser exatamente o 9, mas ele tinha muito essa coisa de, com dupla de ataque, na Juventus, por exemplo, jogava ele o Del Piero, o Del Piero sendo o segundo atacante, quando jogava ele o Trezeguet, jogava o Ibrahimovic como um segundo atacante e o Trezeguet como 9. E mesma coisa quando ele vai para Inter, com o Adriano sendo o 9, né, e o Ibrahimovic sendo o segundo atacante. Então já teve isso aí também, tá? Pra quem é um pouquinho mais velho, talvez entenda o que eu estou dizendo. Que é mais novo, segundo atacante, talvez você pode usar o Bruno Henrique e o Gabigol como dupla de ataque no Flamengo, quando jogava só os dois um lado do outro, o Gabigol sendo mais o 9, mas também se movimentando, e o Bruno Henrique sendo um segundo atacante. Ele não necessariamente ia pra ponta, ele era um cara que afunilava muito pro meio, então aparecia pra cabecear, aparecia pra chutar de média distância, então é esse tipo de jogador, tá? Vamos pra próxima variação, são 5 que eu fiz, tá? Aqui é 4-4-2, que é a clássica, tá? Dois laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Mais uma vez eu trago o Neymar como dupla de ataque aqui. Por isso que eu tô colocando o David como parceiro dele, tá?
Aqui você vai ter, por exemplo, sem o Guilherme também. O Guilherme aqui nesse sistema seria reserva. Teria o Soteldo como meia esquerda, porque o Soteldo ele atua como meia também, né? Ele mostrou que ele pode ser esse meia. Ainda mais se for esquerdo, mas pode ser ou o Barreal aqui nessa função, que também é o meia esquerda, ou o próprio Soteldo, tá? Não, ou o Neymar também, tá bom? Tendo o Guilherme à frente como um segundo atacante. Mas eu acho que o Neymar como segundo atacante poderia ter muito mais liberdade. Então eu olho muito pro Neymar nessa função, nesse sistema de jogo, do mesmo jeito que eu olharia pro Totti ou pro Del Piero nos times que eles jogavam, né? Na Roma e na Juventus, principalmente o Del Piero na Juventus, que ele tinha, né, óbvio, naquela situação, o Nedved de um lado, o Camoranesi do outro, né? O Camoranesi era o meia-direita, o Nedved era o meia-esquerdo, o Del Piero era o segundo atacante, e à frente ele tinha o Trezeguet, ou já foi o Inzaghi, mas depois foi o Trezeguet. Então você tinha dois caras de construção, né? Dois meias de construção, obviamente cada um dentro das características, né? E o Del Piero sendo o centro daquele time para funcionar. Ele criava e finalizava, né? O Del Piero tem quase 400 gols na carreira jogando pela Juventus, então é bastante gol, né? Então é um cara que fez essa função muito legal. Então aqui nesse sistema de jogo você tem dois volantes com o Pituca e o Rincon. O Pituca um pouco mais à esquerda do que o Rincon, tá? Do jeito que eu acho que é o ideal. Soteldo como meia esquerda ou Barreal por causa da função. O Guilherme não daria certo nesse aqui, a não ser que fosse um segundo atacante, tá? Do lado direito, obviamente, o Rollraiser ou o Gabriel Bontempo, que são da função, que é muito o que o Elano fazia, tá bom? A gente teve isso no Santos também, para citar, talvez para elucidar, de legal. Ó, então aqui nesse sistema de 2002, que a gente tinha Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego, o Rincon seria do Paulo Almeida, o Pituca seria do Renato, né? Embora lá no sistema de 2002 o Renato estava um pouco mais à direita, mas era o segundo volante, e o Paulo Almeida um pouco mais à esquerda. Do lado direitinho tinha o Elano, que era o meia direita, do lado esquerdo o Diego, que era o meia esquerda. E muitas vezes o Elano abria para armar do lado direito, fazer cruzamento, né? E fechar muito pro meia, aparecer como um elemento surpresa como um meia, tá? E o Diego fazendo a mesma coisa, muito mais centralizando pro lado esquerdo. O Neymar fazendo o que o Robinho fazia naquela função, da esquerda para o meio, mas muito como um segundo atacante. E tinha o Alberto, né, que era o 9, tá? Que era mais um pivô e tal, mas era um 9. Então, para aquele time de 2002 é mais ou menos isso, tá? Então dá para entender, porque a Santista talvez consiga entender bem o que eu estou dizendo agora. Então você teria também, óbvio, né? Aqui você vai ter um meia do lado esquerdo que é destro e um meia do lado direito que é canhoto, mas dentro das características que eles já fazem. Então você tem uma variação clássica aqui, né, que é o 4-4-2, mas que tem possibilidade de jogo, entendeu? Você vai ter velocidade com o Rollraiser, Soteldo e David Washington. Você vai ter, óbvio, o Neymar ali, que não é lerdo, mas perdeu muito do explosão física que sempre foi o diferencial do Neymar. Então o Neymar como ponta talvez já não funcionaria tão bem como o Neymar como criador, né? E você tem essa possibilidade. Eu nem coloquei uma variação com o Neymar de falso 9, tá? Mas eu posso até ilustrar aqui num 4-3-3 aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui a 3-2-4-1, que é mais ou menos aqui o 3-5-2, só que tendo um homem de referência. Aqui um pivôzão mesmo, que é o Tiquinho, tá? Ó, você tem aqui desse aqui eu botei com o Vinícius Lira de ala e não com o Guilherme, tá? Que é mais ou menos o 3-5-2, ó, que eu posso mostrar aqui, ó. Só muda o posicionamento dos volantes, tá vendo? Aqui você tem o Tassiano como segundo homem, aqui você tem o Pituca no clássico, né? 3 zagueiros, a linha de zaga, 2 volantes, 2 laterais, um meia lado direito, um meia do lado esquerdo, atuando também como um segundo atacante também, né? Então é um 3-5-2, é uma variação do 3-5-2 e um 9 de referência. Esse 3-2-4-1 que eu tô colocando aqui é o sistema de jogo que a Atalanta usa, que é ou o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso. O Xabi Alonso usa esse sistema de jogo aqui. Quem assiste vai saber. O Grimaldo do lado esquerdo e o Frimpong do lado direito. O Boniface como o 9 e o Neymar aqui na função que o Florian Wirtz faz. Só para você ter ideia aqui. O Pituca seria a função que o Xhaka faz, por exemplo, tá? Só para dar uma ilustrada. Então são 3 zagueiros, 2 zagueiros que vão sair para o jogo, principalmente do lado esquerdo, que é o Luan Pérez, tá? Um zagueiro da sobra, 2 volantes, né? E 2 alas que vão subir muito, então você tem que ter alas que vão entrar muito na área. Naquele sistema de jogo do Xabi Alonso, esse 3 aqui, com essa linha de 4 aqui, que é o pêndulo da defesa do meio de campo aqui, né? Esses 4 seriam Vinícius Lira, Pituca, Rincon e Sherman. Eu tô apontando pra tela, que você não tá vendo, mas eu tô apontando pra tela. Vinícius Lira, Pituca, Rincon e Sherman é o 4 dessa linha, tá?
Aliás, minto. Vinícius Lira, Neymar, Rollraiser e Sherman é o 4 dessa linha, tá? É o 2 volantes, o 4 e o 1, que é o centroavante. Então você vai ter que ter, no esquema do Xabi Alonso, os laterais eles vão muito à área para fazer gols. Tanto que tanto o Frimpong quanto o Grimaldo tem muito número de assistência e muito número de gols. Porque eles participam ativamente muito da fase ofensiva, tá? Do Bayer Leverkusen. Então é um time que ataca muito com os alas. Os alas fazem parte muito da fase ofensiva. Então eu não sei se o Lira e o Sherman podem ser esses alas tão atuantes ofensivamente. Eu vou falar de um nome aqui, que é um rumor do Santos, que é o Martirena, que é o lateral do Racing, que tem por característica pisar muito na área para finalizar. Então talvez, tendo um Martirena como reforço, eu não sei se vai acontecer, ele seria um cara muito interessante para esse sistema de jogo aqui, porque ele poderia entrar muito na área para ser esse elemento surpresa. Ele fez isso contra o Corinthians e fez isso contra o Cruzeiro na final da Sul-Americana, para quem se lembra, pisando na área para finalizar. Então é um lateral com esse tipo de entrega tática, tá? Então são algumas variações. Deixa eu ver se tem mais uma que eu posso talvez colocar aqui o Neymar de falso 9. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa aqui, eu acho que essa aqui é que talvez seja mais. Essa aqui talvez dê, ó. Essa 4-2-3-1 que é a formação atual. Você vai ter o Neymar aqui como falso 9, tá? Então você pode ter um meio de campo. Onde está o Neymar aqui? Você colocaria outro jogador e o Neymar onde está o David Washington, só para você ilustrar, para ser um falso 9. No esquema com falso 9, ele volta mais, ele não vai ser pivô, ele vai ser um cara da construção, tá? Então você vai ter que ter, nessa posição que tá o Neymar, talvez o Tassiano, tá certo? Com o Neymar jogando à frente dele, pro Tassiano ser o cara da passagem, pro Neymar voltar para criar, né? Que é a função que o Firmino fazia muito no Liverpool. Quem fazia essa função onde o Neymar tá aqui era o Wijnaldum, naquele Liverpool campeão da Champions. Então o Firmino era o 9, né? Era o falso 9, mas ele voltava muito para os pontas entrarem, né? Tanto o Salah do lado direito quanto o Mané do lado esquerdo, os pontas entravam, né, e fechavam para o meio para finalizar, tanto que eles tinham um alto número de gols, né? O Firmino tinha, obviamente, um poder de finalização e cabeceio que o Neymar não tem, tá? Um finalização sim, mas cabeceio não tem. O Firmino tem mais vigor físico de salto, de altura do que o Neymar, por exemplo, né? Então você teria que compensar isso com o seu meia. E o meia naquele lá era o Wijnaldum, que era o cara que entrava na área para cabecear, que era um rompedor, que é o que o Tassiano faz, por exemplo. Então, nessa função aqui, você poderia ter o Neymar de 9, né, de centroavante, mas não preso lá, sendo um falso 9, para voltar e abrir para os pontas, mas você teria que ter pontas extremamente participativos que afunilassem muito para o meio, e o Guilherme está tendo essa característica de fechar para o meio para finalizar. O Rollraiser pode ser esse cara também, e tendo essa fase de rompedor aqui o Tassiano. Ou você teria o Rollraiser deslocado para o meio, com o Neymar de 9, Rollraiser para o meio, e do lado direito você poderia ter o Bom Tempo, entendeu? Você vai ter 3 caras ali que vão entrar muito na área, e vai ter o Neymar voltando, mas nisso aqui você não tem um pivô, então fica muito difícil para um esquema que os zagueiros vão trombar muito com o 9. Então o Neymar sofreria muito nesse esquema, porque ele precisaria muito da mobilização aí, de se desvencilhar muito da zaga o tempo inteiro. E aí, para um cara de 33 anos com 1 ano e meio parado, é mais complicado, tá? Mas dá para fazer também. Então, eu não quero ser senhor da verdade, tá? Só tô trazendo possibilidades dentro do elenco que a gente tem, remanejando peças. Óbvio que alguns jogadores com as suas dificuldades, né? Alguns jogadores que não vivem o melhor momento, mas tô mostrando que dá pra fazer variação tática. Não tô falando que eu sou melhor que o Caixinha, não é esse o ponto. Só tô dizendo que eu estudo bastante, então eu olho bastante aqui. Eu queria fazer até no videogame pra mostrar, mas eu acho que ia demorar muito mais. Então eu quis fazer aqui, eu botei essa tábua aqui, montei lá pra mostrar, né? Isso aqui é o básico. Aí tem a saída de 3, tem a saída de 5, né? Tem a chegada de 5, que são coisas aqui que você pode ter, independente da variação tática que você oferece, tá bom? Mas isso aqui é pra mostrar só a planilha de início. Pra você entender, esse é o meia, esse é o ala, esse é o ponta, esse é o atacante, a gente vai jogar com 2 meias, né? Então o meia vai construir, mas como eu disse, voltando para aquela tela aqui, opa, essa aqui. O meu sistema de jogo preferido eu acho que é esse aqui, ó. 4-1-3-2. Eu acho que esse sistema de jogo aqui o Santos tem muito a ganhar, né?
mesmo com o Neymar no lugar do Guilherme, ou com o Guilherme de segundo atacante, e o Soteldo aqui do lado esquerdo ou o Barreal, né? Sem ser nesse meio aqui, eu não acho interessante com um volante só, ter só o Neymar à frente dele, porque o Neymar teria que ter obrigações defensivas que seriam complicadas, né? Então o atacante que estivesse com o Neymar sendo o cara no lugar desse lugar do Tassiano aqui, por exemplo, o atacante, o segundo atacante teria que voltar muito para cobrir o Neymar, né? Então você tem o Neymar mais solto do lado esquerdo, você pode até ter o atacante que volta aqui, né, sendo o meio esquerdo, o atacante que vai voltar para recompor, mas ele vai ter menos corredor para correr. Você não, talvez você não tenha entendido, ou talvez eu não tenha explicado direito. Mas é mais ou menos isso. Dá pra fazer bastante coisa. Eu acho que dá pra oferecer com o Neymar de segundo atacante e do lado esquerdo aqui o Soteldo como um meia esquerda. Mas você vê que o elenco já oferece possibilidades dentro dos nomes que tem. Sabe? É lógico, você pode chegar um volante titular que vai tirar o Pituca do time titular e ser titular absoluto. Claro que pode chegar, né? Que era o caso do Paredes, para ser esse 5 aí que o Santos queria bastante e acabou não acontecendo. Óbvio que pode chegar, mas dentro do que tem agora já dá para fazer alguma coisa. Eu espero que o Caixinha olhe para as planilhas táticas e pense nessas possibilidades também, né? De alguma variação, mesmo. O jogador entende, cara. Todo time tem, vários técnicos têm sistemas de jogos sistemas de jogo se complementam em apenas uma partida. Às vezes com o mesmo time dentro de campo você consegue mobilizar taticamente de um jeito diferente, realinhar o time. Pô, esse 4-2-3-1 não tá funcionando. Vamos pro 4-1-3-2, tal, muda os caras, né? Os mesmos caras dentro de campo eles se movimentam. Então você pode oferecer isso e até confundir o adversário, tá bom? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acho que dá pra gente conversar bastante sobre isso e eu quero saber a sua opinião, tá? Deixa aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Vem Peixão, tá certo? Um beijo, até a próxima, valeu!